Deus e o universo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Provar a existência de Deus é desnecessário para quem já conhece o Senhor. Sabemos que Deus é muito maior que a própria existência de todas as coisas. O universo não é fruto do nada, porque o nada não pode gerar nada. Somente uma força maior que o universo seria capaz de criar tudo. O caos seria incapaz de gerar a organização do universo, que age de forma sincronizada. A ciência diz que o universo é formado de 3 elementos básicos: a matéria, o espaço e o tempo. Isso resume o universo. A matéria física está em todo lugar e se expande pelo espaço através dos tempos. Com base nesses 3 princípios, podemos provar que Deus é maior que tudo isso e, principalmente, que não faz parte de nenhuma destas características, por ser maior que todas elas. Então, como provar a existência de Deus? Vamos descrever sobre o Deus Criador baseado nos 3 elementos do universo. A matéria. João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O primeiro elemento do universo é a matéria. Contudo, Deus não é material. Através da sua palavra e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. A essência de Deus é espiritual e não material. Jesus deu prova de que Deus é maior que a matéria quando fez vinho através da água. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Mostrando que é capaz de transformar as coisas físicas que ele mesmo criou, conforme Isaías capítulo 45, versículo 9. Além disso, Deus tem o poder de criar e destruir, porque os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 12. Deus conhece cada molécula do universo e até mesmo conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Salmos 147, 4. Somente um ser maior que a matéria poderia criar todas as coisas com tanta perfeição. O Criador é maior que a matéria física. O espaço. Jeremias capítulo 23, versículo 24 diz: Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. O segundo elemento do universo é o espaço, mas Deus é onipresente. Está em todo lugar ao mesmo tempo. Não está preso a lugar ou espaço, conforme vemos em Salmos 139, do versículo 7 ao versículo 13. Por sua grandeza, a presença de Deus é maior que o próprio universo, conforme 2 Crônicas capítulo 2, versículo 6, e 2 Crônicas capítulo 6, versículo 18. Nenhum lugar no mundo é capaz de conter a imensidão da glória de Deus. Isaías 66, versículo 1. Ninguém é maior que Deus, que por ser tão grande também pode ver todas as coisas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. A única coisa que se compara com o tamanho de Deus é o seu próprio amor para conosco. Salmos 103, versículos 11 e 12. Antes mesmo dos cientistas provarem que a Terra é redonda, a palavra de Deus já declarava que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra. Isaías capítulo 40, versículo 22.
Para criar algo é preciso ser maior que o que é feito. Por isso sabemos que Deus é o Criador, que na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quanto mais conhecemos a natureza, mais descobrimos a perfeição divina e o seu infinito poder criador. O Criador é maior que o espaço. O tempo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 diz: Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O terceiro elemento do universo é o tempo. Mas Deus não está limitado pelo tempo, porque é atemporal. Jeremias capítulo 10, versículo 10. O Eterno não tem princípio nem fim, porque é infinito, conforme vemos em Hebreus capítulo 7, versículo 3. Jesus é o Pai da eternidade, Isaías capítulo 9, versículo 6. A única coisa que tem tanta durabilidade quanto Deus é a sua palavra, que dura para sempre, porque passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 35. Deus sempre existiu como o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Somente alguém que pré-existe antes de tudo poderia dar início a todas as coisas, conforme Isaías capítulo 43, versículo 13. Deus fez o tempo para os homens e a eternidade para si mesmo. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1, 11 e 14. O tempo pertence a Deus e as próprias leis da natureza foram criadas por Ele. Pois fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Salmos 104, verso 19. Deus é o único capaz de saber o amanhã, porque é o dono do futuro. Isaías capítulo 44, versículos 7 e 8. Parou o sol e a lua para dar tempo aos seus servos numa batalha. Josué capítulo 10, versículo 13. Voltou o sol 10 graus para dar sinal ao rei Ezequias, conforme vemos em 2 Reis capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 11. Somente por um pouco Jesus se sujeitou ao tempo humano para ressuscitar, sendo digno mais uma vez da eternidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Que conquistou para todos aqueles que creem. O Criador é maior que o tempo. Portanto, Deus é o Criador de tudo. Salmos 19, versículo 1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é maior que o universo, é o Deus criador de tudo. Tanto a matéria como o espaço e o tempo dependem de Deus. Deus não é parte do universo, porque Ele é muito superior a todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Colossenses capítulo 1, versículo 16. A ordem do universo mostra a glória de Deus. Salmos 19, 1. Tudo que vemos revela a grandeza de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Os mistérios de Deus são tão profundos que a ciência não consegue alcançar. Efésios capítulo 3, versículo 9. O tempo, o espaço e a matéria dependem do Deus Criador. Se você gostou e ainda não é inscrito em nosso canal, te peço com todo carinho, se inscreve,
curte, comenta e compartilha. Tenho certeza que este canal é uma bênção para a sua vida, mas também quero te dizer, você é uma bênção para nós. Que Deus te abençoe e te guarde.